Bom dia, estamos aqui na parte 3 do 12º dia do Advent of Code. Hoje é 13 de dezembro de 2025, a meio-dia e 35. Também o número termina em 5. Ontem eu não voltei a programar, mas eu até fiquei fazendo uns cálculos aqui com a calculadora e fiquei pensando em muitas técnicas de otimização. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas das coisas que eu pensei. Vejam que essa árvore aqui, ela vai ter uma estrutura bem recursiva, né? E os padrões se repetem, podem se repetir de colocação, né? Isso daqui então é altamente cacheável, né? Dá para fazer muito cache. Só que a dificuldade que eu teria de fazer é na descida da árvore, como fazer o cache. Eu estava pensando em pegar quadrados de 4 por 4 e fazer caches dele, e depois de caches maiores também, né? Da mesma linha, eu estou chamando isso de janela, porque depois a gente poderia descer recursivamente, cortando sempre uma linha, né? Que como todos os quadrados são 3 por 3, eles têm 9 de tamanho e todos têm 7 ocupados. Então sempre vai sobrar um espaço. Mas é, veja que aqui, como a gente fez todos os mundos possíveis, né? Ele colocou, acho que da melhor forma possível, que tá sobrando só um quadradinho, assim, que se você pegar esse. Mas na verdade, se você pegar um 16 por 16, sempre vai estar sobrando dois, né? No melhor dos casos. Aqui talvez um caso extremo que não sobrou, porque também tem os presentes que eu posso colocar. Mas eu quero fazer um teste antes de fazer essa implementação, que seria o seguinte: como se você pegar dois quadrados e colocar junto, eles têm 14 ocupados, num total de 18, que é um 9 por 9. Então sobra 4, na verdade. Depois você pode colocar mais um presente ali no meio. Mas dá para fazer uma matemática bem básica, assim, que esse daqui, as quantidades, elas são elas são baseadas no número de presentes daquilo ali. E todo presente ele ocupa de 7 a 9. Então, se a gente pegar e multiplicar por 9 cada um desse aqui, e esse daqui multiplicar esse por esse, a gente sabe se dá para pôr sem calcular, porque ele não quer saber, ele não quer que coloque, ele só quer que saiba. Aí, se a gente multiplicar por 7, 7 é o mínimo que ele ocupa, né? Se a gente multiplicar por 7, a gente poderia ter um maybe, né? No sentido de que assim, se for bem colocadinho, se não tiver nenhum desperdício, ele funcionaria. Então eu quero fazer esse teste só para descobrir quantos que são os pegadinhas, né? Aqui no código eu não tenho certeza ainda, mas eu acho, eu acho que aqui esse jeito que a gente gera todos os mundos aqui e desce na recursividade, que deveria ser melhorado bem, assim. Que, por exemplo, em vez de descer na recursividade, que a gente está descendo a recursividade aqui, acho que a gente está descendo, ele vai tentar colocar de novo na mesma linha, só que ele não tem nenhum cache. Então, como eu queria fazer um cache para linha, esse fit aqui, eu queria converter, quebrar ele em fit line. Aí a gente poderia ter um cache da própria linha. A linha, eu tô dizendo isso daqui, né? Numa grade 4 por 4. A gente poderia ter um cache da própria linha e depois descer recursivamente com a linha para baixo. Porque qual que é um dos problemas que tem também? Quando a gente desce recursivamente, ele vai ficar tentando colocar presentes em linhas que já estão cheias. E isso daqui às vezes pode ter uns 1.500 tentativas, até mais, até. E aí ele fica tentando colocar e ele deveria tentar colocar no ponto certo. Então, se a gente fizer o cache das linhas, ele vai conhecer os padrões de linhas cheias e ele sabe que ele não pode pôr. Por isso que eu tinha posto aquele comentário, lembra? Necessário pesquisar apenas um subgrid, adicionar P e Q. Então, é isso daqui que nós vamos quebrar para fazer um cache, ó. Porque aqui nós estamos percorrendo o grid inteiro. Nós vamos percorrer só numa linha, e depois, numa linha, quando eu falo uma janela de 4 linhas, tá? Que vai ficar travado. Aí o i vai ficar só girando aqui. E aí ele vai fazer cache disso também. Então a gente tem que fazer esse cache do isFit, né? Mas antes disso, como eu falei para vocês, eu quero fazer o teste do yes, no ou maybe. Que, que vamos fazer aqui, ó, uma função.
Analyze Sections. E vai passar as seções. Fazer ela bem no começo do arquivo aqui, ó. Def Analyze Sections. As seções. Então vai ser um mapa, né, das seções. Um mapa você percorre um array e o novo resultado se torna o elemento de um novo array, né? É para transformar. Para quem está chegando agora, eu gravei vídeo dos 12 dias, então pode assistir todos os dias que eu vou explicando todas as técnicas de programação. O tamanho é a largura vezes a altura. Para confirmar se ela está em string, mas acho que está convertida para string aqui. Foi convertida para string. Aqui também. E o espaço necessário para pegar o present needed, né? Fazer um reduce. É memo vezes present space. Cada presente precisa de 9 espaços para saber se o espaço necessário, com certeza. Mas a gente também pode fazer assim, min space, espaço mínimo necessário. Que aí quando um presente vai encaixar no outro. Então ele não vai ter um grid exclusivo. Quando eu digo que o presente ocupa 9 espaços, eu estou querendo dizer assim, que eu não vou encaixar um presente nesse lado aqui. Eu vou pegar, eu vou colar do lado dele, assim. Eu não posso colar aqui que não vai ficar bom, né? Aí assim, é, return, yes, né? E size é maior que espaço necessário. Return, maybe, se size é maior que o espaço necessário. E não retorna não. Aí nós vamos contar quantos yes, no e maybe tem. A gente escreveu o código e não terminou na outra função aqui. Tá fazendo o código do cache, né? Tá dizendo que aqui é um objeto section, ele não tem o widget. Nós estamos chamando isso depois de ter convertido aqui, ó. Aqui nós convertemos para section. Então, vou colocar aqui antes. Por isso que é bom ter mutabilidade, que você sabe o valor da variável, né? Porque agora o result aqui retornou só um único valor. Tinha que retornar um array inteiro. Onde colocar o código longe que depois você não vê mais, né? Não podia usar return aqui, né? Porque o return sai da função. Um if encadeado vai, né? Jeito mais fácil. É um erro que eu cometi já umas 2 vezes já, de colocar return em map. Se isso aqui fosse um proc, talvez funcionasse, né? Então aqui deu 3 yes.
mas tinha que ter dado no mínimo um maybe, porque a resposta é 2, né? Vamos ver se alguma coisa não está sendo resetada. O espaço tem que ser maior que o espaço necessário. Aqui tinha que ter ido pro maybe. Não sei porque deu yes no último. Vamos fazer de cabeça que é mais fácil, ó. Esse daqui, 12 vezes 5, 60. 9 mais 9, 18. Mais 18, 36. 36 mais 27, acho que vai dar 60 não. Vai dar 56, 63, né? Deixa eu ver. 63. Só que 63 é maior que 60. Era pra ter dado. Aqui acho que a gente não tá acumulando, ó. É memo. Aqui não é vezes. Aqui é memo mais presente space mais 9. Eu tô multiplicando, tá ficando um número muito grande, né? E nem sei como que funcionou aqui. Ainda tá errado ainda. Não era pra dar tudo não, na verdade. Aqui tá errado esse código, totalmente errado. Tem que depurar. Size 16. Ah, tá certo. Passo necessário. 19. Tá errado isso aqui também, né? Ah, porque a gente colocou um reduce 1 aqui também. Agora tá certo. A conta é menos, porque é uma soma. Por que esses pequenos erros de lógica se acumulam, né? Aqui. Min space needed. 18 também? Nossa. Ah, porque eu esqueci de colocar. Aqui eu copiei, colei, esqueci de mudar. Aqui seria 7, né? 7. Agora vai dar certo. Não pode ter. A resposta é 2. Tem que ser 2 yes. Então pode ser 2 yes, 2 maybe, um yes e um maybe. Tá, esse maybe é não. Esse maybe tinha que ser não aqui, né? E porque a gente fez a conta agora aqui, ó. 60, né? E um, 2, 3, 4, 5, 7 vezes 7 é 49. É, tá certo. É um maybe. Mas a gente sabe que a resposta é não. Esse aqui tem 60. Esse aqui é um yes, tá certo. E esse primeiro aqui é um maybe. Então, assim, para esse caso aqui tá certo, porque a resposta é 2. Esse maybe aqui é verdadeiro e esse daqui é falso. Se a gente fosse retestar com o resultado inicial, veja que agora a conta é muito mais rápida, ó, porque eu não precisei calcular, eu só fiz uma estimativa. Então, com isso daqui, a gente poderia encontrar a resposta. Se a gente fizesse um for, ó, porque o que que acontece? Select, se a gente pegar quantos R's a gente tem, quantos não a gente tem, nós temos 528 nãos. Então a gente não precisa nem calcular. A gente já sabe que não é. A gente poderia até pular o cálculo se eu não quiser fazer um cache. Porque, que o cálculo tá caro, né? Aí yes, nós temos 451. Então 451 deles a gente tem certeza que é a resposta. E o maybe, 21. Então se a gente fizesse um for de um loop, se você quiser chutar a resposta, apesar que o Advent of Code faz throttling, não deixa você ficar chutando, né? Mas se você quisesse fazer um looping de é, 451 a 472, né? Só, né, e ficar chutando o número, a resposta vai ser isso. O que a gente pode fazer, assim, esse nosso algoritmo está funcionando, só que ele está muito lento. Só que como isso daqui, ele diminuiu as possibilidades, eu não preciso calcular no yes e nem no no, só no maybe,
Vamos fazer calcular só no maybe e pegar a resposta. Então vamos fazer isso porque em vez de gastar uma hora aqui tentando otimizar e fazer cache e tal, é melhor fazer desse jeito. Depois a gente faz outro dia, né? A gente pega um outro dia e fala, vamos melhorar, vamos fazer uma, um pós-mortem, né, do Advent of Code, ver onde que erramos, o que podemos melhorar e tal. Aí podemos pegar e fazer depois. Mas por enquanto dá para pegar e tentar fazer essa otimização aqui, já que são só 1000 no total. Então nós temos aqui um result. Aí nós temos os sections. Nós podemos fazer aqui o count igual a zero. Aí faz um sections.each with index, section e o índice, né? Aí next if result de é não. Então a gente já pula. Aí count mais igual a 1 if result de aqui já dá para melhorar, né? Ele está perguntando o dado do result de se o result de é não, next. Else if. Ah, mas fica a mesma coisa. Então melhor usar um guard clause. Porque eu não quero guardar numa variável. Porque teoricamente você está acessando um vetor, numa linguagem normal, você está acessando e mais o índice, né? E isso pode ser caro computacionalmente, calcular. Mas hoje em dia ninguém se importa com isso. Count mais um, result de i é igual a yes. Se não, eu não lembro o que que isso aqui retorna, se é verdadeiro ou falso. Ah, fit all presents. Aí agora aqui, count mais igual a um if section fit all presents. Então nós vamos executar esse cálculo que é super demorado, que ele demorou, sei lá, um minuto, calcular uns 2, 3, 4, mas a gente vai conseguir ter uma resposta. E que nem eu falei, essa resposta vai ser entre 451 e 472. A gente pode até deixar ele imprimir a árvore de Natal lá, né? E aí nós vamos conferindo. Ele vai imprimir só umas 20 vezes. Então vamos lá. Vamos testar com o teste primeiro. Deu resposta 3. Então ele diz que os presentes couberam, mesmo quando não coube todos. Então tem algum bug. Porque antes estava dando 2, né? Ou o contador está errado. Às vezes está contando duas vezes aqui, porque aqui não dá um next, né? É que ele não deu next. Acho que faz assim o certo, ó. Eu tô abusando da sorte, dos recursos da sintaxe, tá? Vai fazer a atribuição e vai fazer o next. Aqui, agora deu certo. Então a gente sabe que a resposta é 2, porque nós já excluímos os primeiros. Não está errado o que a gente está fazendo. Porque como é muito caro computacionalmente, a gente faz uma pré-triagem, ó. A gente fala assim, Ih, não tem jeito aqui, é matematicamente impossível. Porque é, tem menos do que o dos sets, né? Que com os sets você encaixar perfeitamente. Então é uma gambiarra. Aceitável. Aí tá vendo que ele tá fazendo devagar, mas só tem que fazer 21 árvores. Aí deu 472. Então, na verdade, todas que são maybe são yes. O nosso algoritmo, ele tá certo, mas ele é super caro, porque se você ver se demora esse um segundo, ele tá fazendo 1 milhão de recursões, a gente não tem cache, né? E nós conseguimos driblar a resposta. Eu imagino que esteja certo aqui, ó. 472. Mas olha que interessante, todos os maybes deram yes. Então não daria para ficar chutando. Acertamos, ganhamos uma estrela. Valeu a pena ter descansado, porque eu só tive essa ideia bem depois, né? Vamos ver a parte 2. A parte 2 provavelmente vai pedir. Geralmente ela pede para dizer quantos buracos tem em branco. Elas são mais difíceis. Olha lá. Os elfos te agradeceram profusely. Como que fala?
O alguma coisa. Profusamente, em abundância. Os elfos te agradeceram em abundância por ajudá-los e começaram a rearranjar oddly shaped. Oddly é estranho. Even é par, odd é ímpar. O ímpar é uma coisa diferente. É como assim, um número par é um número bonitinho, ele é redondinho. 0, 2, 4, 6, 8. Aí um número que é ímpar, sei lá, tipo 17. Eles falam, nossa, um número ímpar, é odd, é estranho. É... Porque quando tem um casal, né? Você fala que é um par, né? Você tem um casal que você fala, ah, um casal é legal, esse casal combina, é um par. Então, quando não combina, é o ímpar. Assim que você olha pra cima, você nota que muito mais elfos chegaram na fábrica, fazenda de árvore de Natal. De fato, muitos desses novos chegados parecem familiares. Eles são os elfos que você ajudou enquanto decorava a base do Polo Norte. Bem na hora, né? Bem na hora. Schedule é agenda. Cada grupo parece que trouxe uma estrela para pôr no topo da árvore de Natal. Antes que cada um pudesse encontrar uma escada, uma árvore de Natal em particular começa a brilhar, flash, né? Brilhar, a, ter um flash brilhante quando uma estrela mágica aparece acima dela. Seus olhos se ajustam ao brilho, né? Você pensa que você notou Portly é de grande porte, um homem de grande porte com uma barba branca desaparecer na multidão. Você, você vai procurar uma escada. Só faltam 20 estrelas para acabar. Aí você tem estrelas suficientes para finalizar. Acho que no mínimo era 13, acho. Você tem estrelas suficientes para finalizar decorando o Polo Norte. Não mudou, mas você pode pegar o input do puzzle, que é o mesmo. Aí aqui deve ser mais um exercício aqui, ó. Vou clicar aqui. Ah, não, acho que acabou. É, acabou. O final é um bônus. Conseguimos. Resolvemos sem cache aquilo dali, mas uma mistura de. A gente fez um cálculo, né? Você ajudou. Ó, que bonito essa decoração CSS aqui. Você ajudou os elfos a decorarem as árvores de Natal com 24 estrelas. Então ganha uma última de graça. Agora os elfos têm um monte de tempo livre para se preparar para o Natal e você pega um descanso merecido. Parabéns! Você finalizou cada puzzle com a ajuda do Cloud em ou dois ou três partes, né? Do Adventure of Code, mas o resto eu fiz sozinho. Tem dia que eu fiquei. Primeira vez que eu pedi ajuda ali, eu fiquei 8 horas para pedir ajuda, né? Só no outro que eu vi que era muito difícil, eu pedi no começo. Eu espero que você tenha tido muita diversão. Opa, passei tão nervoso. Me diverti depois, hein? Que nem eu falo pra vocês, os sentimentos são ambíguos. Na hora, ficava com muita raiva, muita frustração. Aí depois você se sentia bem, né? Depois você se sente com uma sensação de dever cumprido. E eu tenha feito. Você tem, acho que, tanta diversão resolvendo os problemas quanto eu tive fazendo para você. Eu adoraria ouvir mais sobre sua aventura. Você pode entrar em contato no meu site, was.tl, ou no Blue Sky ou no Mastodon. Eric Wassel. Esse é o criador da Adventure of Code. Eu não conheci ele por nome. Faz 10 anos já. Deve ter ganhado muito sucesso nisso. Se você parar pra pensar, por mais que deve ter te dado trabalho pra ele fazer, ele deve ter ficado muito famoso. Então, nem tudo você vê como que é sobre eficiência, é, nem tudo é sobre. Foi aqui o Vanilla, o que aqui? Vanilla JS. Acho que são sites dele, ó. Nem tudo é sobre eficiência e lucro. Às vezes uma pessoa pode ficar famosa e fazer a carreira dela deixando os outros felizes, divertindo elas, né? É uma programação lúdica, né? Além de que você vê que aquilo dali é uma coisa que é como se fosse uma prova de ciência da computação. É até mais difícil que você vê na faculdade, né? Porque às vezes na faculdade só vê a teoria, então é bem legal para quem reclama, fala assim, ah, na faculdade só tive teoria. Aqui tem a chance de praticar, né? Até método simplex teve, né? Que é tipo de pesquisa operacional.
Se você gostaria de saber mais, de ver mais coisas como essa no futuro, apoie o Advent of Code e compartilhe com os outros. Então você pode doar um dinheiro, né? Tem empresas que doam. Eu destaquei os easter eggs de cada puzzle, cada problema, né? Em caso que você tenha perdido algum. Ponha o seu mouse sobre eles e o easter egg vai aparecer. Eu acho que tem que ir no puzzle. Aqui, ó. Ele tá falando que tem. Ele tá falando que agora eu posso voltar lá e ver o easter egg de cada dia. Posso compartilhar os momentos com os amigos no Blue Sky, Twitter, Mastodon. E vamos checar o calendário para ver os easter eggs de cada dia, então. Aqui no dia um, vamos procurar onde que tá destacado. Aqui, ó, esse password aqui, isso aqui é um overflow, um contador. Ele tá dizendo, você deve ter visto o caos quando os elfos fizeram um overflow do contador do password de 32 bits deles, né? Acho que foi aquela hora que a gente fez duas rotações, né? Eu não lembro exatamente o porquê. Mas a gente não fez na linguagem C, talvez só quem programa em C que vai sentir o overflow. Aqui no dia 2, eles até vendem lunchbox, tipo marmitas e tendas azuis. Tendas azuis? Não sei o que é um blue tents. Tent é tenda, né? Mas talvez seja uma outra palavra. Tendas azuis. Não entendi, né? É difícil, a gente é de outra cultura, né? Sou do Brasil, esse pessoal aqui é lá, sei lá, da Europa, Estados Unidos. Offline. As escadas rolantes estão temporariamente são como escadas. Desculpe pela conveniência. É, piadinha de programador, né? Piadinha de nerd, às vezes é engraçado, às vezes não, né? Essa piada é estúpida, eu amo ela. Tá falando aqui, vamos ver. Você tá andando numa escada rolante, departamento de impressão. Eles claramente estão ficando prontos pro Natal. Eles têm vários rolos de papel em todo lugar. E até tem uma impressora massiva no canto para lidar com os trabalhos realmente grandes de impressões. Aí eu não entendi. Vou até perguntar pra IA isso aqui. Que piada é essa? Eu não conheci, né? Às vezes é de algum filme, ó, em inglês, a impressoras de grande porte ou plotters. What did the big printer say to the little printer? To handle the really big print jobs. Então é uma piada bem americana. O humor vem do trocadilho com a palavra handle, que é lidar, manusear, e a função da máquina, sugerindo que a impressora grande está se gabando de sua capacidade de manusear fisicamente papéis maiores. Haha, não entendi. Não entendi. Esse daqui já foi, né? Dia 5. Spoiled é que eu falei, estragado e tal. Não, esse puzzle não não se passa na gleba. Por que você pergunta? Gleba é um negócio de terra fazendo, mas vamos ver aqui, tipo, que lugar é gleba? Hum, Gleba, lugar é esse. Cultura americana. Esse é ó, em português é agricultura e tal, mas gleba, o que que é essa história, não é mesmo? Sistema de gerenciamento e tal. Eu não entendi. Letra maiúscula é nome próprio. Difícil saber, né? O que que é um gleba? Do lixo. Para sua surpresa, o cheiro não é tão ruim, que a gente caiu numa lixeira, né? No 7, Quantum lá.
Por favor, desconsidere os padrões de interferência de ondas que poderiam surgir das partículas, da dualidade das partículas ondas dos táquions individuais quando está reparando um manifold, né? São piadinhas de nerd mesmo. A maioria nem eu acho graça. Também o pessoal me chama de nerd, eu não considero nerd, não. Em todos os meus circuitos, aqui no dia 8, eu recomendo fortemente fazer um visualizador interativo para esse daqui. Isso me lembra de um monte de mapas de jogos futurísticos. Esse aqui é o dos circuitos. Lembra que a gente viu no Reddit? Lá no Reddit tinha um esquema em 3D. Eu não tô com ele aberto aqui. Dia 9. Slide down, escorregar, né? Ui! Ele escorregou. Mas nós nerds temos essas piadinhas mesmo, assim. 0,5 pressionamento. Só porque não tem botão A. Deve ser alguma piada de Super Nintendo, alguma coisa assim. Ó. But only because these aren't A buttons. Botões A. Dia 11. Beeping. Esse beeping não está relacionado com o problema do hack de servidores. O reator apenas está com fome. E no dia 12, achei que era alguma dica de algoritmo, coisa séria e tal. Esse cara, é nada zoeira. A coisa séria dele, esse pessoal é tão humor tão sádico assim, que a coisa séria, a zoeira deles mesmo é de fazer um problema lá no input, colocar os casos extremos pra gente lidar. Eu preciso jogar um problema, um puzzle como esse ocasionalmente para manter todo mundo nos seus pés, né? Tô na ponta dos pés. É porque isso daqui deve ser uma complexidade enorme. Teria que usar cache, mas como nós quebramos aqui, o nosso deu. Ficou super caro computacionalmente, porque não tinha cache. Mas era só 21 árvores e elas não eram tão grandes assim. Então, esse foi o Advent of Code 2025. Como dizer assim, eu adorei participar, mas nunca mais. Muito, muito demorado. Só se me pagassem, assim. Se alguém falasse assim, ó, vou te pagar um salário aí pra você ficar 13 dias programando o dia inteiro, né? Tipo, teve dia que foi 8 horas, 4 horas, 5 horas. É muito tempo, né? Não vale economicamente. Fazendo só pelo espírito do Natal mesmo, assim. Até porque os problemas são sempre parecidos, né? É problema de poda, programação dinâmica, combinatorial, explosão combinatória. É legal pra caramba, assim, você se sente muito mal, que nem falei assim, é igual uma maratona. Se você corresse uma maratona, que é, sei lá, 42 quilômetros, né? Você vai se sentir horrível, você vai sangrar. Diz que depois de um tempo você correndo, sangra os mamilos, você vai queimar suas coxas, sua unha vai sair, uma ultramaratona, pra quem lê David Goggins, essas coisas. Aí depois você se sente bem, você fala assim: nossa, eu passei um desafio, eu sobrevivi. Então o meu sentimento aqui é o mesmo, assim. Eu me senti ao extremo porque você se sente julgado, você tá gravando aqui pra câmera, o pessoal vê você errando a digitação, errando os testes, tanto erro bobo. Mas depois que você termina, você se sente que conquistou. E como eu falei assim, eu mostrei pra vocês, não fiz tudo sozinho. Teve, teve um dia ali que eu fiquei depois de 8 horas, eu pedi ajuda pra IA. E teve um outro que eu já vi que era tão difícil assim que eu já pedi ajuda pra IA de cara. Mas todos os outros, ó, deixa eu ver, tipo deve ter dado uns 80%, uns 85, 90% foi feito por mim, né? Com o apoio de vocês. Então, muito obrigado, um Feliz Natal a todos. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Eu vou tentar criar versões resumidas depois, né? Porque eu sei que ninguém assiste 5 horas de vídeo. Mas pelo menos é melhor ter o vídeo inteiro do que o resumo. Imagina se você está assistindo, só tem um resumo. Aí você fica curioso, da onde que veio isso? Como funciona aquilo? Então, na íntegra é melhor. Esse é meu presente de Natal para todos vocês. Muito obrigado.